Shalom, shalom a todos. Aqui é o apóstolo Paulo Robertiel e nós estamos começando mais uma live e nós vamos estar falando nessa live sobre as 4 vigílias da noite. Muitas vezes nós vemos a palavra de Deus falar sobre vigília e nós não sabemos exatamente o significado, os mistérios das vigílias da noite, das vigílias de oração, e eu quero agora estar falando sobre isso e você vai ficar maravilhado com essas coisas. Veja só, no livro de Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há um tempo para todo propósito debaixo do céu, quanto mais para a oração. E eu quero te dizer que não há dúvidas que Deus separou para que nós estivéssemos orando à noite. Deus é inteligente, Ele sabe que nós trabalhamos o dia inteiro e as vigílias da noite começam exatamente quando termina o nosso trabalho. Porque a primeira vigília ela começa às 18 horas, vai das 18 até as 21, naquele falar mais comum que a gente fala, das 6 às 9 da noite, e essa é a primeira vigília da noite. Agora veja só, e eu quero falar uma coisa para você que se você prestar atenção nisso que nós vamos falar e você utilizar esses ensinos sobre as vigílias, a sua vida espiritual, a unção vai multiplicar e coisas tremendas vão acontecer na sua vida se você seguir essas orientações das vigílias da noite. E em Mateus 11:11 diz assim: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Veja só, se você não conhecer as vigílias da noite, e você não dominar a palavra, não souber como você conquistar o reino, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que desde os tempos de João Batista até agora o reino dos céus é conquistado por esforço. E às vezes você pergunta assim, por que João Batista é o maior e por que o reino de Deus desde os tempos de João Batista é conquistado por esforço? Porque João Batista foi um caso, o único caso que a Bíblia narra de alguém que abriu mão de morar numa casa. Ele era um caminhante, ele andava, ele abriu mão de ter uma família, de ter uma esposa e até de ter mudas de roupa, porque ele usava uma roupa feita de pele de animal constantemente. Ele era um nazireu, ele havia feito voto de nazireu, ele não tomava bebida forte, ele era um homem integralmente dedicado a Deus. Então o esforço de João Batista foi tremendo. Então Jesus pega e fala, ele faz um marco, começando por João Batista, dizendo que desde aqueles tempos o reino de Deus é conquistado por esforço. Eu estou falando de reino de Deus. Nós temos promessas no reino. Não há uma promessa que nós seremos reis e sacerdotes. A Bíblia não fala que em vez de vergonha nós teremos dupla honra, mas para nós conquistarmos essas coisas, isso tem um preço que se chama oração. Nós temos que orar, nós temos que buscar para que nós venhamos conquistar as coisas do reino. Amém? E eu quero dizer para vocês que são 4 vigílias da noite, né? E Jesus Cristo já falava sobre elas, ele deu um nome a cada uma delas, mas depois ele ensinou aos apóstolos como sendo a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira e a quarta vigília da noite. Amém? Então, veja só, então ele falava assim em Marcos 13:35, vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Aí ele fala nas vigílias, ele diz assim, se à tarde, que seria no caso a vigília da tarde, que é a primeira vigília, se à meia-noite, que é a segunda vigília, que começa às 9 e termina à meia-noite, e depois ele diz assim, se ao cantar do galo. Ele chama a vigília do cantar do galo, a vigília que vai da 0 hora, né, no falar nosso, da meia-noite até as 3 da manhã, e depois se pela manhã. Aqui ele fala as 4 vigílias e dá um nome diferente, mas depois nós vamos ver que os discípulos sempre falam a primeira, a segunda, a terceira e quarta vigília. Aí ele diz assim, para que vindo inesperadamente não vos ache dormindo. Então,
sem dúvida alguma, a volta de Cristo será à noite. Amém? Isso ficou claro quando Jesus Cristo falou. E ele fala que bem-aventurado aquele que não estiver dormindo, né? Numa dessas vigílias, alguém que seja vigilante, né? Então, veja só. E quais as características e o para que é, qual é a indicação, que tipo de oração que nós temos que fazer nesta primeira vigília. Amém? Veja só, nesta primeira vigília acontecem coisas na nossa vida, e eu vou facilitar aqui o seu entendimento, porque eu vou usar algumas figuras para você gravar. Eu costumo muito fazer isso, né, para que você grave facilmente as coisas e você entenda. Nessa primeira vigília, a primeira coisa que acontece, ela começa a escurecer, né? Tem até no trânsito chamado horário do lusco-fusco, porque nem bem é noite, nem bem é dia, e então é porque o pôr do sol acontece nessa vigília, o pôr do sol. E nesta vigília também, durante esta vigília, acontece que nós chegamos em casa, saímos do trabalho e viemos para casa, e nós vamos fazer a nossa higiene pessoal, nos limpar, trocar de roupa. Amém? Grave bem o que eu estou falando. Pôr do sol, trocar de roupa. Amém? Nos limpar. Amém? Agora veja só. Então, a palavra de Deus diz assim, olha, em Efésios 4:25. E agora eu vou linkar você ao que eu estou falando. Veja o que diz em Efésios 4:25. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Pronto. Eu já linkei algo da palavra para um mistério dessa vigília. Nós nunca devemos permitir que chegue a noite sem que nós tenhamos liberado perdão, sem que nós tenhamos limpado o nosso coração, sem que nós tenhamos acertado as contas, liberando perdão àquelas pessoas que nos feriram, que nos magoaram. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequei. Todo mundo ira. Nós somos confrontados no trabalho, em casa, até na nossa casa. A Bíblia diz que o inimigo do homem se levantará na nossa casa. Geralmente nós machucamos o nosso familiar. Um familiar nos machuca, mas Deus já nos alerta sobre isso. Mas aqui está dizendo que nós não podemos deixar o sol se pôr mantendo a ira no nosso coração, mantendo o ressentimento, a mágoa no nosso coração, não tendo perdoado. Então, nós pecamos quando nós vamos dormir, deixamos vir a noite, dormimos e não liberamos o perdão. Tem um tempo diário que nós temos que fazer isso. E é na primeira vigília, está aqui. Agora veja só, nós vamos ver também que em Hebreus 12:14 fala algo que muitos não conhecem sobre isso e não chegaram a essa conclusão, mas eu gosto muito dos mistérios de Deus e eu quero que você, esse vídeo vai ser postado no YouTube, no meu canal, AP Paulo Roberto Giel. Eu quero que você vá lá, porque você vai ver coisas muito interessantes. Eu amo mistérios de Deus, revelações de Deus, essas coisas que me atraem demais, porque eu uso muito aquilo que está na palavra, que diz assim: invoca-me e responder-te-ei e revelar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu sempre invoco o Senhor me revela teus segredos, eu quero conhecer teus segredos. Mas olha só, numa ocasião eu fui orar por uma mulher que ela estava muito ferida, muito magoada, e ela estava doente, essa mulher, e aí eu tive uma visão que haviam raízes muito finas, escuras no coração daquela mulher. Haviam raízes no coração daquela mulher. E eu digo: Senhor, o que é isso? E o Senhor me lembrou naquele momento de Hebreus 12:14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora veja o que diz no versículo 15: atentando diligentemente
para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha aí, olha o mistério, gente. Olha só, raízes enraizam no coração. A palavra de Deus tem coisas fabulosas, maravilhosas para nós aprendermos os seus mistérios. Nós só temos que nos submeter ao Espírito e pedir a Ele que nos revele. Então, agora você está entendendo por que Deus quer que nós venhamos nos limpar o nosso coração antes do pôr do sol, antes da noite, ou seja, na primeira vigília. Ele quer que nós limpemos o nosso coração para que raízes de amargura não venham brotar. Aquela mulher, depois eu fui descobrir, ela tinha uma grande mágoa, uma falta de perdão do seu marido. Ela estava doente e as raízes desciam do coração e vinham ao estômago. E ela estava, eu creio que aquela mulher já estava à beira de um câncer. Ela não conseguia mais se alimentar direito. E na casa dela havia uma doença, na casa dela, toda a família doente. E veja só, a Bíblia está dizendo aqui que as pessoas são contaminadas quando nós mantemos as raízes de amargura. Olha que coisa fantástica. Então veja só, irmãos, por isso que quando eu falei sobre as 4 vigílias da noite, eu disse assim, você vai conhecer os mistérios dessa vigília, das vigílias da noite, e você vai ver que coisas tremendas que tem. Então, a primeira vigília, você se limpa, você libera perdão, você chega e diz para o Senhor, Senhor, eu perdoo e abençoo fulano, porque o perdão não é você dizer assim, Deus, eu perdoo, mas vai lá e castiga, faz chorar como eu chorei, mata aquela pessoa, eu quero ver ela morrer, Deus, porque ela me fez, ela merece a morte. Não, é você perdoar e abençoar, eu perdoo e abençoo essa pessoa, você limpa seu coração, e aí não vem raízes de amargura. E veja só, aí você está pronto para algo que eu vou te dizer. Na viração do dia, que era nessa primeira vigília, Jesus vinha no paraíso para conversar com Adão e Eva. Jesus escolheu essa hora. Então, está na palavra de Deus que ele veio na viração, ele vinha na viração do dia, ele veio na viração do dia, e aí foi o momento em que Adão e Eva haviam pecado, e eles se esconderam dele, porque ele via nessa hora, haviam improvisado uma roupa, não é, por causa da sua nudez, eles pecaram e eles tiveram noção do pecado, e aquelas coisas que todos nós sabemos, de cor e salteado. Mas veja só, que coisa tremenda. Você já experimentou conversar com Jesus? Já experimentou? Pois experimente para você ver que coisa tremenda. Porque quando eu falo isso, tem pessoas que dizem assim, não, mas eu conversar com Jesus, eu só oro, entendeu? Eu só fico pedindo. Irmãos, entende? Não faça de Deus um fast food, de você só chegar e pedir para Deus. Vai conversar com o Senhor. Mas apóstolo, como que eu vou conversar com o Senhor? Eu vou te falar como que eu converso com o Senhor. Eu chego e digo, Senhor Jesus, eu quero te ser útil, eu sou grato pela salvação, Jesus. Eu quero que você me faça com que eu seja algo bom para a igreja, que eu possa te servir, para que eu possa te agradecer por tudo que você fez por mim. Jesus, me ajuda. Eu quero que você me mude, que você me faça um bom esposo, que você me faça, Jesus, um homem de Deus, um líder, um apóstolo verdadeiro, entendeu? Eu estou dando uma ideia para você de tantas coisas que nós falamos para Jesus, amém? Que você conversar com ele, você pode começar a conversa assim, ó Jesus, você vinha no paraíso para conversar com Adão e com Eva, senta aqui no meu carro aqui, que eu estou indo para casa, eu quero conversar contigo umas coisas, você vai ver que coisa tremenda, que experiência, você vai começar a ter intimidade, daqui a pouco você vai começar, falar contigo, ele entra nos seus pensamentos e você vê que é ele que está falando contigo. Essa primeira vigília é fantástica, é uma vigília tremenda, amém, irmãos? A segunda vigília da noite, vamos para ela lá. Ela começa às 21 horas e vai até às 24 horas.
E agora eu vou de novo pegar uma chave aí para você logo não esquecer mais o que nós estamos falando, amém? Veja só, nessa segunda vigília acontece outras coisas na vida de todos, amém? Na vida de todos. 90% das pessoas vão dormir nessa segunda vigília, que vai das 9 à meia-noite, por causa que vai trabalhar, por causa disso, por causa daquilo, amém? Então é um momento que as pessoas vão trabalhar. E eu vou puxar uma figura para você entender o que é essa vigília, o que deve acontecer nessa vigília. Veja só, quando nós moramos durante essa vigília, nesse horário, enquanto as pessoas estão acordadas numa casa, né, no horário dessa segunda vigília, elas estão com as janelas abertas, a porta não está chaveada, né, às vezes até o portão lá não está com o cadeado, a garagem do carro, né, estamos lá assistindo o Jornal Nacional, alguma coisa assim, né, e aí o que acontece? Aí se resolve encerrar o dia, dormir. O que vai fazer? Vai se fechar as portas para que não entre um ladrão, para que não entre alguém que vá nos causar mal. Se fecha as janelas, se fecha a garagem, amém? Olha só, agora eu vou ir lá na palavra de Deus, vamos viajar um pouco, para você entender o que eu estou falando. Um dia o Senhor levanta Neemias para que ele consertasse os muros de Israel. Os muros de Israel estavam quebrados, havia enormes buracos nos muros, e o inimigo entrou por aqueles buracos, Israel foi dominado, mas de repente Deus resolve restaurar os muros de Israel, restaurar a proteção, fechar aquelas brechas. E aí os portões estavam arrombados, tudo estava destruído, a proteção original dos muros. Aí o Senhor manda Neemias ir lá e consertar. E Neemias vai, irmãos, e ele vai consertando e vai pedindo perdão pelos pecados de toda a nação, pelos pecados da nação de Israel. Olha só. Então, e você sabe a história toda, era a espada numa mão, com a outra mão fechando as brechas, e aqueles perturbadores perturbando, tentando atrapalhar o conserto dos muros. Mas, veja só, ele pediu perdão pelos pecados da nação. Quando ele pediu perdão pelos pecados da nação, aí eles fecharam os muros. Então agora eu vou te levar a um entendimento. Quando nós pecamos e não pedimos perdão pelos pecados, e na primeira vigília você aprendeu que você não pode dormir tendo ódio de alguém. Você vai pecar, você vai nascer raiz de amargura. Agora eu já estou falando numa outra coisa, eu estou falando agora dos pecados. Então, os muros de Israel, eles têm o significado da proteção de Deus. E Neemias pediu perdão para restabelecer a proteção de Deus. Então aconteceu duas coisas. Uma coisa espiritual, que Neemias cancelou, vamos dizer assim, a acusação que havia sobre Israel por causa dos pecados. Ele pediu perdão. E Deus perdoa os pecados. Se o povo que se chama pelo nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, aí então ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vocês conhecem tudo isso. Mas veja só, aí vamos para as portas da casa. Então, a segunda vigília é a vigília em que nós examinamos o dia e pedimos perdão pelos nossos pecados e pelos pecados da nossa casa, pelos pecados dos nossos filhos. Às vezes o nosso pai, nossa mãe não é cristão e pecam, o nosso irmão não é cristão, o nosso filho não é cristão e pecam na casa e falam coisas e tem briga e tem confusão e nós não podemos dormir nessa situação. Nós temos que resolver o problema para que nós, quando entrarmos no outro dia, tudo esteja resolvido. Amém?
tudo esteja resolvido. E eu vou mostrar para vocês na palavra essas coisas todas que eu estou falando, porque há um tempo certo para tudo. E Deus escolheu a noite para nós orarmos. Então veja só, Salmo 31. Eu te exaltarei ao Senhor, porque tu me livraste e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então Deus está falando aqui nessa palavra que às vezes você passou um choro, às vezes houve choro na casa, houve briga, houve pecado, você discutiu no trabalho, houve alguma coisa que aconteceu. Amém? Mas é necessário que isto seja resolvido. Amém? Em Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vocês entenderam? Então, em primeiro lugar, o que nós vemos muitas vezes no povo de Deus? Nós vemos que não há prosperidade, e é porque o povo não acostuma a pedir perdão pelo pecado. Isso tem que ser uma coisa diária, irmãos. Se você absorver isso que eu estou falando, você vai ver uma nova vida cristã, você vai viver uma vida cristã diferenciada, totalmente diferente, onde você vai ver a mão de Deus, você vai ver a prosperidade de Deus visitando você. Em 1 João 1,5 diz assim: ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, olha só, então o confessar dos pecados é diário, irmãos. Então, tem irmãos que não entenderam ainda essa vida de oração, não entenderam as vigílias da noite. E olha só, o que acontece? Aí deixa para pedir perdão pelos pecados no dia da ceia. Esquece coisas e o que acontece? O muro fica com rachos, a porta da casa está aberta, as janelas abertas. Quando Neemias pediu perdão pelos pecados, Deus restabeleceu a sua proteção. E nós temos que confessar os pecados para que Deus restabeleça a proteção, para que ele feche as brechas, para que não haja mais um lugar para o inimigo entrar nas nossas vidas. No Salmo 32, 2 diz assim: bem-aventurado o homem que não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, quantas pessoas que têm essa doença dos ossos, né? que corrói os ossos. Aqui a palavra está dizendo que quando Davi não confessou o pecado, os ossos dele envelheceram, né? Veio uma osteoporose, que se chama, sobre os ossos. O pecado traz um efeito físico sobre o nosso corpo, e ele tem que ser confessado. E o momento de se confessar é nessa segunda vigília, quando se encerra o dia, para nós entrarmos no outro dia, totalmente fechada a porta para o inimigo não entrar nas nossas vidas. Amém?
Nós vamos falar agora sobre a terceira vigília da noite. Esta terceira vigília é a vigília mais importante de todas. Ela é um mistério tremendo. Ela é algo fantástico, essa vigília da noite. Amém? Nesta vigília, Deus escolheu esta vigília para destruir os nossos inimigos, para que Ele entre em guerra para vencer as nossas batalhas. E esta vigília é a vigília em que nós devemos fazer os nossos pedidos a Deus. É o momento de pedirmos a Deus, e eu vou te provar isso na palavra, para você ver. Então, não tem nada de complicado nisso que eu estou ensinando, e você vai entender agora. No livro de Jó, 34, 17 em diante, Jó deixa claro que Deus age à meia-noite. À meia-noite Deus age e vem para enfrentar o inimigo e vencer as nossas batalhas. Olha o que diz em Jó 34, 17 em diante. Diz assim: acaso alguém odeia, que alguém que odeia o direito governará? Quererás condenar aquele que é justo e poderoso? Aquele que diz a um rei, ó vil, e aos príncipes, ó ímpios, que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra das suas mãos? Agora diz assim, ó, versículo 20, eles num momento morrem, e à meia-noite os povos são perturbados, e passam, e os poderosos são levados, não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos deles, e ele vê todos os seus passos. Não há escuridão nem densas trevas onde se escondam os obradores da iniquidade, porque Deus não precisa observar por muito tempo o homem para que este compareça perante ele em juízo. Olha só, à meia-noite é o horário da guerra que Deus, e depois eu vou te ensinar você a entrar na guerra e fazer a guerra. Amém? Esse vídeo vai ser colocado no YouTube, e eu sou o apóstolo Paulo Robertiel, está lá no YouTube, AP Paulo Robertiel, e eu quero que você vá lá, porque tem muitas coisas tremendas que nós estamos ensinando, e você vai gostar, muitos mistérios de Deus, e você vai lá e se inscreva, dá um like, amém? E você vai aprender coisas do Senhor. Agora vamos ver aqui outras provas de que esta vigília, amém? Essa terceira vigília é a vigília mais importante. Em Atos 16, 22, diz assim, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha aí, meia-noite. Meia-noite é o horário da vitória. Meia-noite é quando Deus guerreia por nós. Meia-noite Deus solta os que estão presos. Meia-noite Deus vence as batalhas. Meia-noite Deus derrota os inimigos. Meia-noite Deus vem com a sua justiça. Amém? Em Êxodo 11, 4, vamos continuar navegando na palavra. Moisés disse assim, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, nenhum dos filhos de Israel, desde homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Olha aí, à meia-noite, e aí você já sabe da história que o Senhor mandou um anjo da morte dele, e à meia-noite aquele anjo passou pelo Egito, e onde não tinha a marca no umbral das portas do sangue
do cordeiro que havia sido morto, e Moisés mandou, Deus orientou que Moisés ensinasse a passar com um sangue no umbral da porta, porque ali não entraria aquele anjo da morte. Agora eu vou te falar aqui, quando você aprender sobre essa terceira vigília, você vai saber que o passar o sangue no umbral da sua porta é quando você fizer aquilo que Deus ensina que você deve fazer nesta vigília. E já eu vou te explicar o que você deve fazer. Em Juízes 7:19, há uma outra história tremenda, bíblica. Diz assim: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite também, ou seja, à meia-noite, né, na terceira vigília, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram trombetas e quebraram os cântaros que tinham na mão. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando fugiu. Olha só, Deus mandou tocar a trombeta à meia-noite, eles tocaram a trombeta, eles quebraram os cântaros que estavam nas mãos, estavam com as tochas acesas, e eles gritaram, clamaram: espada do Senhor, amém? E o que aconteceu? O que está escrito aqui? Que o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. E diz assim: tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Deus fez um inimigo lutar contra o outro. E isto em todo o arraial. E todo o arraial fugiu para Zerã até Bet-sita, até os limites de Abel-Meloá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Na terceira vigília, é a hora de você pedir para o Senhor fazer com que os inimigos, os teus inimigos, pelejem um contra o outro, para que eles guerreiem um contra o outro. É o momento em que Deus vai nos dar a vitória. A Bíblia fala em Juízes 16:2, diz assim: e foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui, cercaram-no, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então mataremos. Ou seja, Sansão estava lá e diz: vamos esperar, vamos matar ele quando amanhecer. Aí o que diz no versículo 3? Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou para cima até o cume do monte que está de fronte a Hebrom. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Terceira vigília, vigília de guerra, vigília que Deus vence a batalha, vigília em que você vai vencer as lutas da sua vida, em que você vai pelejar pelos seus familiares, você vai guerrear, e eu já vou te ensinar como. Em Mateus 25:1 diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando a sua lâmpada saíram ao encontro com o noivo. 5 entre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque não nos falte a nós, a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas. Entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então as noivas que tinham óleo, elas entraram pela porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias,
chamando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Eu quero te dizer que quando Jesus fala em vigiar, ele está falando em orar à noite. Deus separou a noite para a nossa oração. Amém? Deus separou a noite para a nossa oração. E agora eu quero te falar algo. Mas aí você vai dizer: mas apóstolo, tá aí, Sansão, essas coisas todas acontecendo, Deus vem e sacode os maus da terra à meia-noite, Deus faz a obra à meia-noite, né? E como que eu vou fazer essa guerra? Eu vou te ensinar agora. Está em Lucas 10, 17, que diz assim: então regressaram os 70 possuídos da alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Veja só, Deus está ensinando uma oração que nós vamos fazer sapateando, pisando, é pisando mesmo. É você fica em pé e você pega e diz assim: em nome de Jesus eu te piso, diabo, demônio do inferno que tem trazido confusão no meu trabalho, eu te piso agora no nome do Rei Jesus Cristo, porque Ele me deu autoridade para pisar em todo o teu poder, em todo o poder do maligno. Veja só, esses 70 discípulos, Jesus havia dito para eles: vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e vão expulsar os demônios. Ele mandou impor as mãos nos enfermos e expulsar demônios. E eles, pela primeira vez, eles foram expulsar demônios, no nome do Rei Jesus Cristo. Eles não sabiam, eles eram exorcistas, faziam exorcismo: sai demônio, sai. Agora eles chegam lá: em nome de Jesus, sai. E os demônios obedeceram. E eles chegaram contando: Senhor, no teu nome, os demônios se nos submetem. Aí Jesus diz assim: ó, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Parece que Jesus mudou de ideia, mudou de assunto. Não mudou. Ele está falando de quando Deus Pai lançou Satanás e os anjos rebeldes sobre a terra, e eles caíram como um relâmpago. E Jesus disse assim, que quando ele viu aquilo acontecendo, ele disse assim: e eis aí, naquele momento que Jesus viu o Lucifer e os anjos, todos aqueles anjos que transformaram em demônios caindo, ele resolveu nos dar uma autoridade. Ele disse assim: eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Eu vou te explicar isso aqui. Quando ele fala serpente, ele está falando desde o maior. Nós sabemos que Lucifer hoje é chamado do dragão, mas antigamente ele era a serpente. E a Bíblia fala o dragão, a antiga serpente. Então, quando ele diz assim, serpente, ele está falando desde o maior, escorpião até o menor. Então ele está dizendo: você pode guerrear contra qualquer demônio, contra um principado de uma cidade, contra qualquer demônio, você pode guerrear, você pode lutar, você tem autoridade. E ele disse assim, e sobre todo o poder do inimigo. E qual é todo o poder? É o poder de matar, roubar e destruir. Quando você usa a terceira vigília e faz essa oração de pisar, você cancela o poder do diabo agir nesse dia contra a sua vida e contra a vida das pessoas da sua família, se você entrar na brecha por elas e pedir por elas. Se você chegar e dizer: eu piso agora em todo o poder do diabo sobre o meu filho, eu piso em todo o poder do diabo sobre a minha esposa, em nome do Rei Jesus Cristo, ele me deu autoridade. Então, daquela meia-noite até a meia-noite daquele dia, até terminar aquele dia, o demônio não vai ter poder de fazer coisa alguma, porque o Senhor, Deus tira todo o poder. É isso que está falando na palavra. E aí diz assim, vírgula, e nada absolutamente vos causará dano. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos ensina a entrar nessa vigília de guerra, e agora você está entendendo o porquê. Que quando você pede para Deus te acordar para orar, mas você não sabe desses mistérios de guerra, da terceira vigília da noite, que é uma vigília de guerra, é uma vigília de autoridade, Deus acorda as pessoas sempre às 3 da manhã, porque é outra vigília, que nós vamos falar agora, daqui a pouquinho, rapidão, nós vamos para a última vigília, que é a quarta vigília da noite. Então, aí, veja só, então,
mas apóstolo, esse negócio de mexer com o diabo, ele vai retalhar. É mentira do diabo, não existe retaliação. Aqui está escrito: eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, desde o maior até o menor, e em todo o poder do inimigo, vírgula, e nada absolutamente vos causará dano. Quando Deus me ensinou isso, eu era daqueles que acreditavam: o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. E Deus me mandou cancelar essa palavra, porque eu estava negando a palavra dele, que está em Lucas 10, 19. Eu estava declarando que o diabo estava fazendo algo na minha vida, se Deus havia falado que nada me causaria dano algum. A palavra de Deus diz assim: aquele que é de Deus e não anda pecando, o maligno não lhe toca. Não existe retaliação. E Deus me falou: cancela essa palavra. Eu seria um Deus louco, irresponsável, se eu mandasse vocês pelejar contra o inimigo, fazer a obra, enfrentar o diabo, e eu permitisse que o diabo viesse detonar com a vida de vocês, como muitos ensinam, como a igreja pensa que é. Então, creia nessa palavra, tome posse dessa autoridade, porque nada te causará dano algum. Amém? Entre na guerra. Coloque nos seus objetivos de oração as lutas que você está enfrentando, a luta financeira. Coloque nos objetivos de oração as lutas que você está enfrentando com pessoas na sua casa. Cobre eles na guerra. Amém? Não tem dificuldade alguma de você encarar essas vigílias. Veja só, a primeira vigília, todos estão acordados, você já sabe que é vigília do perdão, de você falar, de você ter intimidade com o Senhor, conversar com o Senhor, de você ler a palavra, né? Na primeira vigília. A segunda vigília é para você fechar as brechas, fechar as portas, é o momento de fechar a casa. A terceira vigília é a vigília de você enfrentar o inimigo, você entrar na guerra sem medo, porque o Senhor não permite que o diabo cause qualquer dano a você. Amém? E olha só, aí, feita essa guerra, chegou o momento de você agora pedir ao Senhor. Amém? Então, veja só, em Mateus 6,34, a palavra de Deus diz assim: portanto não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus não quer que eu fique preocupado com amanhã, Deus quer que eu fique preocupado com o hoje. Amém? Com o hoje, com o que está acontecendo hoje. E em Lamentações 3,22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, quando você ora na terceira vigília, que é a vigília do começo do dia, você está entrando no pão quentinho que Deus está tirando do forno das suas misericórdias. Eu sempre ensino dessa forma. É um padeiro que tira um pão quentinho e você come aquele pão fresquinho. E aqui está dizendo nessa palavra que ela se renova, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Quando você ora na terceira vigília, você está na renovação da misericórdia de Deus. Você já pediu perdão pelos pecados, fechou os muros na segunda vigília. Você pode simplesmente, irmãos, começar 15 para a meia-noite, você ainda está na segunda vigília. Aí você entra na meia-noite, você entra nessa guerra, você vai pisar no inimigo, e aí depois você vai pedir. Agora veja só, eu vou falar uma coisa para vocês que Jesus ensinou. Ele disse assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém? Quando ele ensina a orar, ele fala que é para pedir o pão nosso de cada dia hoje. O de hoje para hoje. Confirmando essa palavra aqui, que basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Então Deus quer que você peça hoje o que você precisa hoje. Amém? Agora eu vou te provar, agora vem a prova maior, de que você tem que pedir as coisas para Deus antes de você dormir. Amém? E nessa terceira vigília, que é o momento que você vai pedir na sexta para a sexta. A 0 hora começou a sexta-feira. Então eu vou pedir o que Deus Deus me abençoe nessa sexta-feira. Veja o que diz o Salmo 127:1. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Opa, deixa eu falar contigo aqui. Deixa eu chegar bem pertinho de você para falar para você algo. Deus tem uma organização. Deus trabalha na noite. E enquanto nós estamos dormindo, Ele está trabalhando a nosso favor. Se você, veja só, eu vou dar um exemplo. Uma grande padaria, vamos supor, tem essas lojas enormes assim, que tem uma padaria enorme que vende muito, num grande atacado, num grande supermercado, você vai ver que a padaria começa a funcionar bem cedo da noite. Ela começa a funcionar para que quando chegue amanhã esteja pronto o pão quentinho, esteja pronto os bolos, as tortas, todas aquelas delícias que as pessoas vão procurar para comer. Mas é necessário que o trabalho seja feito com antecipação, porque requer cuidado, requer muitas coisas, tem que botar o pão para o fermento para crescer, tem que botar, esperar o bolo esfriar para passar a cobertura, para botar aquelas coisas coloridas. Aí a pessoa chega na manhã e está tudo pronto, ela nem imagina que passaram uma noite inteira trabalhando. E muitas vezes a coisa já começou trazendo o material que faltava e trazendo para o estoque, para depois aquilo ser colocado nas máquinas, amassado, levado para assar. Veja só, você acha como que Deus faz as coisas? Como é que Deus prepara as coisas na noite? Eu orava errado. Quando Deus me ensinou a orar, quando Ele me levou ao Pai Nosso, diz assim, o pão nosso cada dia nos dá hoje. Sabe como que eu orava? Eu chegava assim, quando eu chegava, uma hora que eu fosse orar lá durante o dia, qualquer hora, ou a hora que eu acordava, eu dizia assim, Senhor, abençoa esse dia, Senhor, coloca teus anjos a meu favor, né? Então, outras pessoas pensam que ela só vai prosperar se ela fizer hora extra, se ela trabalhar de madrugada, se ela abrir muitas lojas para multiplicar o seu ganho. Mas olha o que a promessa de Deus diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas o que eu quero dizer aqui, eu vou voltar àquele versículo que eu falei para vocês. Amém? O que eu quero dizer para vocês? Que aos seus amados Deus dá enquanto nós dormimos. Amém? Eu vou repetir, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar da madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjasse. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Eu orava errado, pedia as coisas de Deus, não era na noite, em vigília da noite. Algumas vezes eu ia dormir lá umas 10 horas, 11 horas, eu dizia assim, Senhor, abençoa o dia de amanhã, oh Deus, e já eu ia dormir, né? Eu era aquele que queria conquistar o reino sem se esforçar, mas o reino de Deus só conquista aqueles que se esforçam, como nós já falamos, né? E quando o Senhor me ensinou que Ele trabalha na noite, e isso tem muito sentido, e eu vou agora te contar um testemunho, o Senhor me disse assim, eu sou advogado, e eu tinha diversas pastas de possíveis processos que pessoas haviam feito a primeira consulta, haviam preenchido a procuração, e haviam combinado um honorário comigo, e era um monte de pastas, e essas pessoas não voltaram nunca mais, e aquilo foi ficando. E quando o Senhor me ensinou isso, que aos seus amados Ele dá enquanto dorme, quando Ele me explicou que eu deveria orar na terceira vigília, no início do dia, para pedir que, quando a misericórdia dele estava se renovando, o meu pão daquele dia, que eu queria pedir para o Senhor, ele me mandou pegar e separar aquelas pastas e orar. E aí eu orei, depois da meia-noite, depois de guerrear essa guerra aí,
que nós já ensinamos, de Lucas 10, 19, eu coloquei aquelas pastas e disse, Senhor, você trabalha enquanto eu durmo. E aí eu imaginei, digo, só pode que ele manda anjos trabalhar. Com certeza os anjos dele saem e vão ver as pessoas, porque ele é onisciente, ele faz um anjo ir na casa da pessoa, dessa pessoa da pasta, da outra, que eu nem sei onde é que mora, mas ele sabe, porque ele sabe tudo. E eu orei, Senhor, ordena teus anjos que estejam trabalhando, pelejando por mim. Escuta o que aconteceu, porque isso é fantástico. Passou uns 2 dias, apareceu, o primeiro que apareceu um senhorzinho assim de idade, magrinho, eu me lembro do jeitinho dele, e ele chegou assim, ô, doutor Paulo, o senhor lembra de mim? Digo, olha, eu lembro da sua feição, mas vou ser sincero que eu não lembro do seu nome. Aí ele disse assim, o negócio é o seguinte, doutor Paulo, quando foi de ontem para ontem, no dia que eu orei, ele disse assim, eu acordei numa inquietação, sabe? Preocupado, comecei a me lembrar de que eu vim aqui para entrar com aquela ação da minha casa com o senhor, e depois eu acabei largando aquilo de lado, porque eu não tinha dinheiro para aquilo ali até, e também não estava tendo agora, mas de repente eu acordei inquieto, que coisa esquisita, que uma inquietação louca. E ele disse assim, mas eu não tinha dinheiro ainda para mexer com a ação. Mas aí me veio uma ideia assim, pede para o seu irmão é rico, deixa de ser orgulhoso, vai lá e pede para o seu irmão que ele te empresta o dinheiro, ele não te falou que te emprestava dinheiro. E ele disse assim, eu fui lá no meu irmão, e eu cheguei lá e disse, ó meu irmão, eu estou com um processo parado lá, emperrado lá do Dr. Paulo, porque eu não tenho dinheiro. Você me falou que era para, se eu precisasse, era para vir aqui, eu estou vindo. E ele disse assim, o meu irmão disse assim, ei, meu irmão, você não aprende, você é orgulhoso, você não quer usar do seu irmão que quer te abençoar. Quanto que é? E ele falou o valor, e aí ele disse assim, pois toma aqui, vai lá e entra com essa ação. E aí, irmãos, naqueles dias começou a aparecer aquelas pessoas daquelas pastas, e entenderam? Ou seja, Deus, ele deve, sabe o que Deus deve ter feito? Isso eu tenho certeza, com certeza. Foi lá um anjo na casa daquele senhorzinho, estendeu a mão lá, ele estava dormindo. Você tem que tratar da sua ação. Vai lá, está tudo parado. Como é que você abandona as coisas assim, é descuidado com os seus negócios, com as suas coisas? Está com a prestação atrasada, a prestação está alta. O doutor Paulo quer mexer com isso aí para você, mas você não voltou lá. E você é perigoso você perder a sua casa. Então vai lá, entenderam? Então, o trabalho de Deus é enquanto nós dormimos. Aí depois, o Espírito Santo de Deus, ele me explicou como que as coisas acontecem. Ele me falou assim, olha, sabe como que o Senhor faz? E os anjos dele trabalham na noite, enquanto as pessoas dormem. Esse é o trabalho. Ele projeta a bênção, e os anjos trabalham durante a noite, para durante o dia já acontecer. E ele disse assim, por exemplo, se alguém tem um comércio, uma loja de material de construção, e aí Deus sabe todos os que estão precisando do material, e aqueles perto que passam por aquela rua, inclusive. Mas aquela loja lá, daquele cristão, daquele servo de Deus, é uma loja pequena, não tem propaganda em televisão, não tem muita coisa, mas as pessoas passam por ali. E Deus sabe todas as pessoas que passam naquela rua que estão precisando do material. E o Espírito Santo disse assim, vai um anjo lá, na casa daquela pessoa que está precisando. Às vezes aquela pessoa está querendo comprar numa grande loja, numa loja lá no centro, não sei aonde, mas o anjo vai lá, estende a mão e planta algo no espírito, na mente daquela pessoa, e diz assim, não, por que você não vai naquela loja que fica na avenida, aí perto da sua casa, você vai lá no outro, vai demorar para entregar, pode ter frete, tem essa loja aqui perto. Aí, olha só o que acontece, aquela pessoa acorda de manhã e fala para a mulher, mulher, eu vou comprar um material de construção, mas eu estava pensando, sabe, eu vou comprar aqui pertinho, me entrega logo, os pedreiros estão aí trabalhando, se eu for lá naquele do centro, tem uma fila de gente, aquela coisa toda, vão demorar para entregar, eu vou logo comprar ali.
e a pessoa vai lá na loja daquele cristão, aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Oh, glória! Eu não falei para vocês que eram os mistérios da vigília, das vigílias da noite? Amém? Então, Deus é tremendo, amém? Agora deixa eu te falar, vamos falar sobre a quarta vigília. É uma vigília muito linda, e essa quarta vigília começa às 3 da manhã. Essa vigília, qual a característica da vigília? Nessa vigília, o sol nasce, é o nascer do sol. Nesta vigília, todo o universo louva a Deus, é uma vigília de louvor a Deus. Os pássaros cantam. Irmãos, eu estava lendo um artigo de uma pessoa que havia adoecido, um japonês, e ele tinha uma casa, que tinha uma sacada assim na casa dele, e muitas árvores assim, que os pássaros se assentavam. E aquele homem, ele começou a sentir dor, e ele começou a levantar de madrugada, nessa terceira vigília, né, quando nasce o sol, e nessa quarta vigília, aliás, quando nasce o sol, e ele começou a observar, olha que coisa interessante, que 42 minutos, esse homem fez uma estatística, ele era muito detalhista, e ele começou a perceber que um tempinho antes do sol aparecer, todas as aves começavam a cantar. E ele marcou que todos esses dias era 42 minutos antes do sol aparecer. E a pessoa que escreveu esse artigo, contando a história desse japonês, não é cristã. Inclusive esse artigo é recente, falando sobre a pandemia e a reclusão da pandemia, e esse japonês é um dos que ficou do grupo de risco, com certas doenças, e ele ficou observando. Ele então levantava de manhã e via, e ele observou isso aí. Mas olha só, irmãos, então, a vigília, a quarta vigília, é a vigília do louvor, da adoração a Deus. Então, quando alguém não sabe da guerra, não conhece ainda a terceira vigília, que é a principal vigília, e pede para o Espírito Santo acordar, ele acorda a pessoa na quarta vigília da noite. E eu vou ler algumas coisas que levam a essa quarta vigília. Eu já estou quase terminando. Diz assim no Salmo 147, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra e espero confiante. Então, essa vigília é uma vigília de nós lermos a palavra e profetizarmos a palavra, lermos a Bíblia, amém? É uma vigília de nós adorarmos a Deus. No Salmos 46:4 diz assim, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro, amém? No romper da aurora, amém? Então veja só, você pede antes de dormir, Deus prepara o campo, Deus prepara a bênção, e depois do romper da aurora, muitas vezes você vai ver Deus vindo ao seu encontro com a bênção, amém? E eu quero ler também o que está em Marcos 6:48, diz assim, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Amém? Jesus ao encontro. Amém? Jesus vindo ao encontro. Amém? Em Êxodo 14:24 diz assim, na vigília da manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar em dificuldade. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor deles peleja por eles contra os egípcios. Então, da terceira vigília em diante, a terceira vigília é uma vigília de louvor, é uma vigília que Deus vem ao nosso encontro, e Deus começa a mandar o nosso socorro, mas é uma vigília de adoração,
é uma vigília em que nós profetizamos a palavra. Amém? Eu quero te agradecer por você ter assistido essa live.